Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio. Hoje, um tema especial, uma abordagem sobre ansiedade. Acredito que todos já ouviram falar, ou em algum momento de suas existências, acabaram tendo, episódios de ansiedade. Hoje tentaremos entender, um pouquinho da relação da ansiedade com a nossa existência. Então, os irmãos prepararam algumas perguntas, vai ser o modelo dos nossos estudos. Temos que Deus vigie os nossos pensamentos e a condução dos nossos estudos, para assim conseguirmos elucidar o maior número de questões possíveis. Quando quiser. Boa noite a todos. Irmão, por gentileza, poderia nos explicar o que de fato é a ansiedade? É uma pergunta simples que merece e requer uma resposta um pouco complexa. Mas, cientificamente dizendo, ansiedade é um excesso de preocupação. E quando nós dividimos o nome preocupação, é uma pré-ocupação da mente, ou seja, uma ocupação anterior a determinado fato. A pessoa que sofre de ansiedade sente o tempo todo uma angústia, uma vontade que algumas coisas se resolvam sem saber exatamente o que é, E quando entendemos o funcionamento cerebral de alguém que possui, essa enfermidade, nós percebemos que a amígdala da pessoa, mas não a amígdala que vocês conhecem do pescoço, a amígdala cerebral, é uma região central do cérebro, ela não tem a fabricação da serotonina, ela é desequilibrada nesta fabricação. Então, a pessoa sente um descontrole muito grande. A região frontal, que é a mais complexa do nosso cérebro, ela não é abastecida por essa região central. E a pessoa acaba tendo a necessidade de buscar tratamento da Terra através de, por exemplo, psicólogos e psiquiatras, Os psicólogos, na terapia comportamental cognitiva, geralmente é o que mais trata a ansiedade, e os psiquiatras costumam tratar, com a reposição da serotonina, em alguns casos, com ansiolíticos para emergência, E aí existe um paradigma muito grande dentro da medicina, que as pessoas acreditam que os medicamentos perigosos são aqueles, os psicotrópicos, os medicamentos perigosos que viciam, são aqueles que repõem a serotonina, por exemplo. De fato não são, São medicamentos mais seguros, só que eles demoram 2, 4, 6 semanas para fazer efeito. E às vezes o combalido, o enfermo, ele está numa necessidade muito grande, de ajuda, e aí para isso servem os ansiolíticos, que são os PANs da vida, o Rivotril, o Clorazepam, o Lexapro, e assim sucessivamente, Então, quando nós entramos nesses fármacos, aí são fármacos que realmente têm uma tendência a vício, se utilizados de forma equivocada, a longo prazo, e se administrados sem a prescrição médica. Então, é sempre aconselhável, antes de tratarmos das questões espirituais, é sempre aconselhável que aquele que sofre de ansiedade procure um profissional, da saúde. Pode ser tanto um psicólogo quanto um psiquiatra, e um deve indicar o outro, porque é um tratamento em conjunto a ser feito. Então, esse desequilíbrio orgânico, ele gera um problema um pouco mais complexo, que vem com uma guarda-chuva de outros problemas, Não é apenas o transtorno de ansiedade que nós estamos falando, ele vem com a síndrome do pânico no seu extremo de afloração, Então, quando falamos em uma síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa chega no ápice do nível de ansiedade, tem uma sensação de morte muito grande, Um descompasso na arritmia cardíaca, ele tem um completo desequilíbrio de batimentos e a nível de pressão, e se ele tiver outras comorbidades, é até perigoso, que ele sofra outras consequências. Então, esses fármacos de ansiolíticos, eles servem para estes momentos, As pessoas muitas vezes confundem e acreditam que são remédios para dormir. Eu vou tomar um Rivotril, que é um remédio para dormir. Não. O sono que o Rivotril dá, que o Lexotran dá, ele é um reflexo, é uma consequência, é um efeito.
do fármaco, mas não é a principal finalidade dele. A finalidade dele é estancar, né, anestesiar o cérebro para que passe aquele momento de fúria de uma forma muito mais rápida, né? Então, quando as pessoas tomam esses medicamentos, elas melhoram em 30, 40 minutos. É muito gostoso, é muito prazeroso tomar esses medicamentos. Diferentemente das reposições serotônicas, né, que aí demoram 4, 6 semanas, e aí sim começam a fazer efeito em conjunto com mudança de hábitos, alimentação, né? Hoje já tem a ciência que a alimentação não apenas repõe a nossa serotonina, equilibra o nosso corpo, como nos ajuda, por exemplo, e uma boa noite de sono, né? Que não pode faltar quando a questão estamos falando de cérebro, principalmente do funcionamento cerebral, algo que está 100% ativo o tempo todo dentro da nossa existência. Então, uma boa noite de sono, prática de exercício físico, uma boa alimentação e o equilíbrio, né, com os profissionais da saúde, quando necessário, devem fazer o ser humano passar a sua jornada, né, o espaço entre o nascimento e a morte, chamado vida, né, uma forma um pouco mais tranquila. Todos terão, né? Quem não teve, certamente terá, e quem não teve, provavelmente é recém-nascido, né? Momentos de ansiedade, né? Quando você entra num carro novo, quando você está prestes a fazer uma prova, quando você está num momento de perda de um familiar, ou quando você está prestes a fazer uma viagem. A ansiedade faz parte da nossa existência, só que aí existem os transtornos, que é quando ela ocorre o tempo todo, e aí sim, nós precisamos tratar um pouquinho maior de cautela e de cuidado. Pois não, irmão? Boa noite a todos. Meu irmão, podemos dizer que os transtornos de ansiedade são uma doença dos tempos atuais ou já antigamente já haviam esses transtornos? Não existe uma doença dos tempos atuais. Todas as enfermidades que você vê hoje, elas existiam no ORP, né? Elas não eram diagnosticadas. Essa é a diferença. A ansiedade sempre existiu. Antigamente, quando você chegava no médico, por exemplo, ele falava, ó, esse nervosismo parece que vai te matar, mas não vai, viu? Então, ele já entendia que existia esse destempero, esse desequilíbrio, mas não entendia o que era, e aí deu o nome. É claro que existe um maior índice, uma maior incidência. Por quê? O homem, historicamente, ele precisa ter contato com a natureza, né? O homem ele foi feito para andar com o pé no chão, para pegar fruta no pé, para correr na terra, para extravasar no exercício físico, afinal ele precisava caçar, pescar para sobreviver, construir seu próprio abrigo. No momento em que o homem moderno não tem contato com essas questões, torna-se normal que ele precise, que ele encha o copo com maior facilidade. Então, ele não tem o extravaso da sua energia psíquica. E aí, neste caso, eles têm mais suscetibilidade a ter as crises de ansiedade. Tanto que os antigos diziam que quando você tinha algum tipo de crise de ansiedade, era para você andar descalço, né, para descarregar as energias, justamente para voltar com o contato com a natureza. Pois não, Afonso? Boa noite a todos. Eu tenho duas perguntas, mas vou fazer uma primeiro, e depois deixo a outra para daqui a pouco. A ansiedade foi classificada como uma doença da segunda metade do século passado, né? Uma doença que aflorou muito, justamente por aparecer remédios que cuidavam dela. Ela passou a ser catalogada inicialmente como doença, hoje é transtorno, né? Não se fala mais doenças e transtornos. Agora, nós estamos vivendo no começo desse século a transferência da ansiedade para um trauma um pouco mais forte, que é a depressão, né? Nós estamos hoje aumentando os casos de depressão e a maioria deles são decorrentes de ansiedades mal cuidadas ou cuidadas de maneira somente química. Como que qual seria a melhor maneira de cuidar dessa depressão ou evitar que ela chegasse? Obrigado pela pergunta, irmão. Bom, vamos separar as enfermidades, né? O transtorno de ansiedade generalizado, né?
e a depressão são coisas distintas. A depressão pode ter também, em conjunto, a ansiedade? Claro, a pessoa pode ser ansiosa e depressiva, né, de fato. O excesso de ansiedade pode facilitar um processo de depressão? Também, é um facilitador, né? Entretanto, nem toda depressão tem como origem a ansiedade, né? E nem toda ansiedade causará uma depressão. Então, é só separando essas duas enfermidades. E, de fato, irmão Afonso, nos tempos atuais, houve, né, um aumento expressivo dos casos de depressão, né, e aí nós trataremos um pouco mais à frente sobre esse assunto, também bastante relevante. Agora, não acredito que tenha a ver com a ansiedade em si, os aumentos da depressão. Tem a ver com a mesma causa da ansiedade, né, porque quando nós tratamos a ansiedade, nós estamos tratando o efeito e não a causa. O que é a causa? A causa é o nosso estilo de vida. A forma que nós mudamos, a nossa forma de trabalhar, de existir. Então, pegue e olhe para você mesmo hoje, olhe no espelho, perceba quanto tempo você permanece com o celular na mão, olhando para uma tela de poucas polegadas. Se você sair de casa e esquecer o celular e estiver a 30 quilômetros de casa, é capaz que você volta para buscá-lo. Tal nível de dependência. Você não consegue mais interagir ou entreter-se sem a presença do digital, do virtual. Qual foi a última vez que você sentou em uma mesa e conversou com seus amigos sem interferência de um celular? Todos esses fatores, eles vão contra o nosso conceito humano, natural. É claro, o mundo irá se adaptar a essa nova forma de viver, mas demorará alguns séculos, né, algumas centenas de anos, para que o corpo humano entenda que esta é a nova forma de interação. Até então, ela discrepa da nossa necessidade social, de interação, a nossa necessidade de ação física, corporal e emocional. Então, por exemplo, e por que agora, né? Por que isso está acontecendo agora? Se você pegar um jovem hoje de 40 anos, ele teve a sua adolescência sem o celular. O início da sua vida adulta sem o celular. Se você pegar um jovem de 35, da mesma forma. Se você pegar um jovem de 25, não. Ele não sabe o que é viver sem o celular. E aí, quando você olha os consultórios, eles estão abarrotados de jovens buscando o auxílio. E muitas vezes, pessoas com mais idade, que são influenciadas pela reação dos jovens, são filhos, netos, e assim sucessivamente. Então, o mundo mudou e as pessoas estão tentando adaptar-se a essa nova forma de viver com uma tela na frente, sem a presença humana, sem a exteriorização energética, sem o convívio social adequado. Então, tudo isso, Afonso, acarreta num aumento expressivo, tanto da depressão quanto da ansiedade, né? E aí, eu reforço que quando elas coexistem, é uma bomba relógio. Um depressivo com ansiedade é terrível. Porque a ansiedade, como eu disse, é uma preocupação. E a ansiedade, muitas vezes, nos leva a agir por impulso. Então, um depressivo que possui ansiedade é um suicida em potencial. Né? Porque ele tem a depressão e ele tem não consegue esperar a depressão passar. Então, são coisas a serem cada vez mais trabalhadas dentro de nós, né? Eu acredito que o mundo virtual, tecnológico e digital, ele veio para nos ajudar, de fato, só que ele não pode impedir a nossa existência da forma com que fomos concebidos, né? Nós precisamos ter contatos reais, olho no olho, natureza, caminhar, entre outras questões que nós perdemos com o avanço tecnológico. Não sei se respondeu sua pergunta, mas caso não, tentamos novamente. Rui, pois não? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu acho que a ansiedade é um pouco intrínseco no ser humano, né? Até mesmo nesse momento eu estava um pouco ansioso para poder fazer essa pergunta. Mas depende do controle de cada um, nós sabemos disso. Então eu pergunto ao irmão, como que a ansiedade nos animais? Existe nos animais ansiedade?
uma espécie de ansiedade, né? Os animais, assim como eles têm uma espécie de inteligência, que são os instintos, os animais também têm uma espécie de ansiedade, né? Pode reparar que os animais, muitas vezes, eles têm os aparentes transtornos que nós encontramos nos humanos, né? Os animais, por exemplo, eles começam a se mutilar, eles roem, eles começam a girar, eles pulam, mas tudo isso são condicionamentos nossos, né? Os animais nada mais são do que seres bons de mímica. Aquilo que nós ensinamos através da nossa dinâmica do lar, certamente influenciará os nossos animais, que agirão da mesma forma. Então, sim por mímica e não por origem, né? Porque para ter ansiedade eles teriam que ter um nível de compreensão que ainda estão na fase de desenvolvimento. Até então, meu irmão, é verdade que quando a gente fala para eles a palavra mágica, passear, eles ficam desesperados, querendo sair, sabendo que vai para algum lugar. Isso também faz parte da ansiedade deles, né? Do condicionamento também. A resposta é um pouco mais cruel do que você gostaria de ouvir, né? O ser humano confinou um animal livre para viver dentro de uma casa ou de um apartamento, dando 2 passeios por dia. E nesses passeios ele encontra o que há de mais próximo com a forma de viver que ele precisa. Então é lógico que quando você falar passear, ele vai ficar apavorado para sair e passear, porque é o único momento que ele se conecta com a sua própria essência, né? Então essa é a verdadeira resposta. Pois não, Paulo? Pergunta da irmã Bruna. A ansiedade pode ser uma expiação do espírito? Olha, não apenas, né, mas pode ser, né, não apenas uma expiação do espírito. Mas dentro de uma expiação, né, para aqueles que não entendem o termo, expiação é aquilo, tudo que você fez, você deve pagar, né, é a conta corrente, a contabilidade da existência, né. Então você, por exemplo, causou mal a alguém numa vida anterior, você volta numa outra vida de uma outra forma para cumprir aquele mal que você causou e equalizar as contas com Deus, né? Então, aí, neste caso, pode sim vir uma prova de controle da ansiedade ou alguma dificuldade de controlar a ansiedade em determinadas circunstâncias, e aí, qual que é a expiação? A expiação é você conseguir este controle, né, através dos mecanismos e recursos que você tem em mãos. Quando o espírito volta para o mundo espiritual, né, a alma volta para o mundo espiritual, deixa de ter ansiedade ou o espírito também tem esse problema? Um espírito nada mais é do que alguém sem o corpo. Tudo que ele sente na Terra, ele poderá sentir fora dela. Ele impressionou seu perispírito, é sua mente. Veja que o cérebro, apesar de organicamente nós acabamos de mencionar os problemas, o cérebro se desfez, mas tudo está impressionado na sua mente perispiritual. Então continua da mesma forma. Pois não, Luiz? Boa noite. Imaginemos uma pessoa, um doente, que sofre de transtornos de ansiedade. E, temporariamente, ele até se afastou do seu mentor por causa do seu livre-arbítrio. Neste caso, eu queria saber se ele recebe algum tratamento do plano espiritual, se ele continua recebendo, se ele tem condições de receber algum tratamento do plano espiritual. Certamente, sempre terá a oportunidade de receber ajuda. Lembrando que o que causa ajuda ou aproximação de bons espíritos é o nosso esforço. Sem esforço, não há aproximação, né? O que os espíritos fazem? Ou melhor, o que os anjos da guarda fazem em nossas vidas? Eles ajudam o nosso esforço. Eles não resolverão o nosso problema sozinhos, né? Eles ajudarão para que quando nós nos esforçarmos, nós tenhamos maior chance de êxito. Da mesma forma, em relação à ansiedade ou em relação a qualquer outro tipo de transtorno, né? E como é um transtorno bastante pertinente, e que leva muitos jovens a sérios danos, né? Então, eles certamente, os bons espíritos certamente estarão acompanhando esses irmãos. Pois não, irmão Miguel? O irmão se referiu ao uso excessivo do telemóvel. Esses jovens de hoje, eles correm o risco de contraírem doenças psicológicas mais cedo do que os antigos? Veja bem,
É uma série de fatores para gerar os transtornos de ansiedade ou qualquer outras enfermidades, né? Por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson e assim sucessivamente. E essas enfermidades, elas têm, claro, preponderantemente os seus fatores genéticos, né? A genética, ela sempre influi quando a questão é enfermidade, mas tem também a questão dos seus hábitos. E é claro que ficar 24 horas na frente de um celular, interagindo pouco com o mundo, na postura errada, se alimentando de forma errada, sem concentrar-se na alimentação, deixando menos tempo para exercício físico, sem interagir verbalmente, sem discutir, sem filosofar, sem usar o cérebro, né? Sem meditar, sem usar o mindfulness, né? Sem esvaziar a mente, tudo isso aumenta as chances, né? Da pessoa se tornar enferma ou ter algum tipo de transtorno. Milton? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Irmão, se a minha colocação o meu raciocínio está correto, né? Que a ansiedade, a gente pode dizer, então, que é a nossa falta de controle do pensamento e também tem a ver com a falta de fé, da gente não saber esperar as coisas no tempo de Deus e que Deus está cuidando de tudo e que vai acontecer no tempo certo. Eu tenho ansiedade porque me falta Deus ou me falta Deus porque eu tenho ansiedade? Penso que eu tenho ansiedade porque me falta Deus. É interessante, né? Veja bem, sempre que eu me afasto daquilo que me fez ou que me constitui como um ser, né? Quando eu deixo de cuidar de mim, é um exemplo de falta de fé, né, irmão Milton? Então, quando eu deixo de tomar os devidos cuidados e a cautela necessária para com a minha existência, eu estou tendo, sim, uma falta de fé nas leis de Deus, e aí certamente aumentarei minhas chances de contrair a ansiedade. A resposta filosófica é um pouco mais profunda, né, que isso, né? Nós precisamos entender que Deus é uma das ferramentas que eu tenho para controlar a minha ansiedade, né? Deus é uma das formas que eu tenho, por exemplo, a oração é uma das formas que eu tenho para ajudar no meu processo de construção e no meu processo de cura do meu transtorno. Pois não, irmão Paulo? Meu irmão, a prática da caridade pode ter um efeito positivo na prevenção ou tratamento da ansiedade? Certamente, porque a caridade consegue preencher um espaço do coração que nada mais é capaz. Repito, a caridade preenche um espaço em nossos corações que nada mais é capaz. O dinheiro não pode preencher, as conquistas materiais não podem preencher o mesmo espaço da caridade. Então, a caridade nos ajuda em todos os aspectos da nossa existência e talvez seja a única coisa que a gente leva na mochilinha da morte, né? Pois não, irmão Rui? Meu irmão, a ansiedade, ela é inata ou adquirida? E ela tem cura? Não, a ansiedade é adquirida, né? Ninguém nasce ansioso, tanto que a criança, mesmo quando prematura, né, ela não escolheu a decisão de sair do ventre, né? A criança, ela espera o tempo necessário para sua maturação para ser concebida. E Deus é tão incrível na questão da vida, né? Que os médicos sabem, né? O médico nunca fez um parto, sabia? Não existe o parto do médico. Quem faz o parto é a mãe, né? Então, quer dizer, a mãe e a criança já basta para que o parto aconteça. O médico apenas orienta, né, para que o parto seja bem sucedido. Então, não, a pessoa adquire, e adquire muitas vezes mimicamente pelo convívio em seu lar, né? Então, se eu tenho um pai e uma mãe ansiosa e ansioso, né, se eu tenho uma dinâmica ansiosa dentro da casa, a tendência que eu tenho essa ansiedade desenvolvida por mímica, ela aumenta. Não é apenas a questão genética que influi, mas também o meu convívio com os pais. Pois não, irmã Regiane? Só uma dúvida que eu fiquei. Se tem ansiedade natural como mecanismo de defesa do próprio organismo, instintiva, a de luta e fuga, e se existe, qual a linha tênue entre a natural e a patológica? Boa pergunta. Bom, quando nós voltamos no Homo sapiens, a ansiedade nos fez chegar até aqui. Né? Se nós não tivéssemos ansiedade, nós não teríamos, por exemplo, a rápida reação para circunstâncias difíceis da existência. Então, eu preciso correr de um leão, tem que ter ansiedade para chegar na árvore.
Se eu for chegar na morosidade, o leão me come, né? Eu preciso fugir de um inimigo, de ansiedade, né? Então, essa ansiedade, a origem dela é instintiva, né? A linha tênue entre a patologia e a ansiedade natural que nós temos está no excesso. É por isso que eu disse lá no começo que a definição de ansiedade é um excesso de preocupação. Preocupação é importante, mas não em excesso. Quando eu tenho preocupação o tempo todo, eu estou doente, enfermo. Quando eu tenho preocupação de vez em quando, eu estou saudável. Então, a ansiedade de vez em quando, ela é normal. Ela faz parte do mecanismo humano, né? Inclusive, ela libera questões importantes para o meu controle orgânico, né? Eu preciso dela para a minha existência. Mas aí é claro que quando eu tenho sempre, ela se torna patológica. E aí, como que eu controlo, por exemplo, de forma alimentar? Eu tenho que tomar cuidado com o café. Então, por exemplo, café é um estimulante. Então, para quem tem ansiedade, café, apesar de ser uma bebida muito consumida hoje e valorizada, café, para quem tem ansiedade, é terrível. Eu estou estimulando a ter mais. Eu tenho que tomar cuidado com o horário que eu me alimento, evitar alimentos pesados, ter uma alimentação mais equilibrada, não ficar muito tempo com fome, ingerir bastante líquido, tomar água, fazer exercício físico regularmente. Então, quando eu faço tudo isso, organicamente eu estou abastecido. Mas aí entra o cerne da questão. Nós discutimos aqui não apenas as questões orgânicas, mas as espirituais. Aonde entra o espiritismo e a ansiedade, né? Aonde os espíritos interferem? Interferem a partir do momento que eu adquiri a orgânica ou que eu permiti que a orgânica pudesse me abastecer. Porque se eu não tiver no meu corpo, como eu poderei ter na minha mente? Né? Eu atraí através da minha porta aberta, através do meu esforço. E é por isso que a aula de hoje, né, é uma aula bem técnica, né? Nós precisamos entender como tratar a ansiedade tecnicamente antes de pensar que seja uma influência espiritual. A influência espiritual é a última das alternativas. É muito comum chegarem em centros espíritas acreditando estarem ou serem ansiosos por conta daquilo que vivem, vivenciam e exemplificam e acham que os espíritos estão interferindo. Mas, na verdade, a ansiedade é um transtorno humano pertencente a todos os seres que têm excesso de preocupação e acabam transformando isso em um transtorno. Então, isso deve ser tratado, né? Isso não pode ser negligenciado. E depois disso, é claro que os espíritos vêm para ajudar, né, no sentido de não exacerbar aquilo que poderia ser controlado. Respondeu sua pergunta? Sim, e mantendo a mesma linha dela, eu gostaria de continuar, porque às vezes as pessoas hoje, até por causa dos meios de comunicação, se têm acessos a informações médicas, né? E as pessoas acabam se tornando autodidatas e acreditando serem médicos. E eu venho à pergunta, essa automedicação pode ser um dos fatores que levam a ansiedade ao nível patológico? Pode também. Aliás, a automedicação é um dos maiores riscos em que o ser humano se submete, né? As pessoas acham que os fármacos, eles têm apenas uma finalidade, que não tem consequência, não conseguem entender. O médico estuda a vida toda, não é por um acaso, né? Ele assim o faz porque é necessário, as coisas são testadas, né? Os fármacos, quando eles são lançados, até por questões comerciais, eles não podem ser testados 25 anos. Eles são testados há alguns anos. Então, o uso prolongado de alguns fármacos, nem a ciência sabe a consequência. Porque não foi testado por tempo suficiente. Como você vai testar 25 anos para lançar o Rivotril? Você testa 2, 3. Então, assim, pode ser a origem de Alzheimer, de Parkinson? Pode. A ciência pode chegar a essa conclusão. Então, a automedicação nunca deve acontecer. Em hipótese alguma, né? Nós devemos sempre buscar um profissional da saúde credenciado que estudou, né? Para poder auxiliar a nossa saúde. Da mesma forma que eu devo buscar uma casa espírita séria para cuidar do meu problema espiritual. Então, não é diferente. Essa cautela deve existir. E claro, sim, por exemplo, se eu usar alguns fármacos de forma descompensada,
eu posso sim reduzir os meus níveis de serotonina, eu posso aumentar o nível de ansiedade do meu corpo, tornando-a patológica. Pois não, Rui? Irmão, como que os pais devem agir mediante esses transtornos com seus filhos? Bom, a primeira coisa a ser feita é buscar ajuda imediatamente, né? Nós não podemos negligenciar. As pessoas acham que a ansiedade, ela é algo, uma frescura, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas tratando os transtornos de ansiedade como, isso não tem porquê. Por exemplo, a pessoa às vezes tem uma fobia de entrar em elevador, de entrar em lugares fechados, o outro que não tem, não entende, né? Como um engenheiro, um médico, uma pessoa instruída, um advogado, pode ter medo de entrar no elevador, sabe da segurança, dos 4 cabos que tem, das garras de segurança, como que pode ter? Né? E aí não entendem que isso é uma patologia, existe esse transtorno, e que ele causa um estresse imenso dentro da pessoa, né? Então, quando os filhos apresentarem sintomas, né, de ansiedade, nós devemos buscar ou um psiquiatra ou um psicólogo, ou de preferência ambos, né, porque em 99% dos casos é ambos que tratam, e fazer o tratamento adequado. Lembrando que qualquer tratamento da Terra, preferencialmente, deve sempre evitar os fármacos, os psiquiatras sabem disso, né? E qualquer tratamento da Terra, ele tem a intenção de ter um começo, meio e fim, né? Alguns casos estende-se, né? Mas quando a pessoa consegue mudar o que a deixou doente, às vezes ela consegue encerrar esses tratamentos e ter, né, um equilíbrio orgânico maior. Meu irmão, uma das chaves, mais uma vez, eu imagino que uma das chaves da prevenção e do controle da ansiedade é o equilíbrio, correto? Não apenas da ansiedade, né? O controle de absolutamente tudo que existe no órgão, né? Equilíbrio é o segredo que não é segredo para ninguém, né? Irmão, não vou resistir, eu vou trazer Sócrates, uma frase dele. Ele traz assim: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Foi citada há pelo menos 2.400 anos. Mas por que ela me parece tão atual? Porque mudou o estilo de vida, mas a vida é algo que acontece internamente. Essa é a mesma, né? Muitas vezes nós achamos que iremos ter muitas oportunidades de vivenciar as experiências do agora, e a vida nos demonstra que não. Quantas vezes você vai ter a oportunidade de ver a apresentação do seu filho na escola? 4, 5 anos depois ele cresce, vira criança, mais 3, 4 anos vira pré-adolescente. Em 20 anos já não faz mais parte da sua família estrutural, já está em outro lugar estudando. Quantas vezes você vai ter a oportunidade de estar neste lugar assistindo esse mesmo estudo? Só essa. Então as pessoas vivem na ânsia da felicidade futura e deixam de aproveitar o momento presente. E este jamais volta. Mesmo que existam outras vidas, como a gente sabe que existe, né? Mas vocês ainda estão no véu do esquecimento, então por isso que ainda existe a hipótese na cabeça de vocês. Então, mesmo que com as outras vidas, este momento não se repetirá, né? E aí a ansiedade é a pessoa entender que é no agora que ela deve encontrar a própria felicidade. Uma pessoa com transtorno de ansiedade, o TGA, né, com transtorno generalizado de ansiedade, ela sofre demais. Ela não está bem em lugar algum. Ela sai para jantar, ela não está feliz. Ela quer ir para casa, ela quer sair para jantar, ela acorda, ela quer dormir, ela em lugar nenhum a preenche. Se isso não for tratado, é uma vida difícil. É uma vida com bastante movimento e com vazio absoluto, como disse nosso amado mestre Sócrates. Obrigada. Mais uma pergunta, por favor, irmão. Como é a distribuição da ansiedade nos diversos países do nosso planeta? Há diferenças, tá? Então, olha que interessante, né? Países como o Brasil têm um nível de ansiedade maior do que alguns outros países, né? Porque a ansiedade, ela é transmitida de forma cultural também,
Onde há disciplina e organização, a ansiedade tende a aparecer em menor número, né? Uma das formas de cuidar da ansiedade é controlar a rotina, ter horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para fazer as coisas. Isso controla a ansiedade, né? E o Brasil, ele tem uma característica um pouco mais liberta, né, dessas questões. Aí não tem amígdala cerebral que resista, né? A serotonina cai mesmo, e aí os níveis devem ser controlados de formas externas. Pois não, meu irmão Luiz Gustavo? Boa noite. Irmão, o estresse é uma fase da ansiedade ou é uma outra patologia? Uma e outra coisa, como diriam os nossos irmãos do Livro dos Espíritos, né? Uma e outra coisa, porque dentro da ansiedade há um alto nível de estresse. Por isso que eu disse que a ansiedade é um guarda-chuva de características, né? Mas o estresse isoladamente também, né? É uma patologia a ser tratada. Mas o estresse pode ser resultado de um momento estressante ou pode ser uma característica. E nós sabemos o que o estresse faz com o organismo. As mesmas características que a ansiedade provoca. Palpitação, arritmia cardíaca, dor no estômago, refluxo, insônia. Tudo isso pode ser tanto reflexo do estresse quanto da ansiedade. Agora, quando a pessoa chega ao médico, olha que interessante. Sabe quem é o maior encaminhador de transtorno de ansiedade para os psicólogos e psiquiatras? Os cardiologistas. Que a pessoa busca o cardiologista achando que está com algum problema cardiorrespiratório. Doutor, eu vou morrer, eu tenho arritmia cardíaca, eu tenho problema no coração. Eu sinto meu coração batendo de forma diferente. E aí o cardiologista faz o eletrocardiograma, faz uma série de exames e vê que não, que está tudo certo, e aí entendeu que a pessoa está tendo eventos de ansiedade e transmite, né, para os outros irmãos. Mas é importante que haja essa dúvida, porque em algum desses momentos pode ser uma doença cardiorrespiratória, né? E se a pessoa não buscar o cardiologista, achando que é ansiedade, também teria um grande prejuízo. Então, este é o caminho correto, né? Ela vai ao médico, achando que o problema é apenas material, né, no sentido de órgão, vê que não é, e aí faz o tratamento subsequente. Ok, obrigado. Oi? Meu irmão, como saber que eu preciso de ajuda nesse momento? Aquele que tem ansiedade certamente sabe. E aquele que não sabe, muitas vezes, está camuflando com a voz da conveniência, né? Porque as características de ansiedade, elas aparecem antes das físicas. Eu já percebo nos meus comportamentos. E aí, se eu conseguir doutriná-los por conta, ótimo. Se eu não conseguir, eu devo buscar ajuda. Mas aqueles que sentem a ansiedade, né, que não estão bem, eles sabem que precisam buscar ajuda. Muitas vezes buscam ajuda em médicos errados, né, e não especialistas. E aí os médicos de família ou de outras categorias acabam receitando fármacos, por exemplo, ansiolíticos, para resolver problemas que não eram ansiolíticos, que eram para resolver. Aí causa essa dependência toda, todos os problemas que vocês já conhecem. Então, uma das questões boas da evolução foram a formação dos especialistas, e isso aconteceu, não é por um acaso, né? Nós devemos buscar aqueles que estão mais aptos a tratar a minha enfermidade. Afonso? Nessa questão dos ansiolíticos ou dos problemas neurológicos no geral, né? Psiconeurológicos. Não temos ainda exames que quantifiquem a quantidade do hormônio necessário. Os nossos exames laboratoriais, químicos, eles ainda não conseguem identificar se a quantidade de medicamento está sendo suficiente para controlar o transtorno ou não, e geralmente os psiquiatras conseguem achar o medicamento correto e a dosagem adequada através de tentativa e erro. Vai dar uma dosagem
que o laboratório normalmente recomenda, vê o comportamento do doente, aumenta ou diminui a dosagem, dependendo do comportamento, ou troca de medicamento, se apareceram muitas outras sintomas colaterais, né? E o que o mundo espiritual poderia nos ajudar nessa identificação? Muito pouco, né, Afonso? O mundo espiritual nada mais é do que um apoio aos avanços do mundo material, né? A ciência deve encontrar as respostas antes dos espíritos a ajudarem, né? E aí, de fato, né, hoje as dosagens são feitas com tentativa e erro, né? O médico, ele coloca doses menores, e aí, conforme elas não preenchem a necessidade do combalido, ele vai aumentando até que chegue na dose suficiente, né? E assim deve ser, né? Agora, jamais o inverso, né? Sempre começar com doses menores para aumentar e não maiores para diminuir. Lembrando que não existe um fármaco que resolva todas as pessoas. Cada pessoa tem uma reação a determinados fármacos, né? Tem pacientes, por exemplo, que você prescreve o Rivotril, que é para acalmar, ele dá o efeito reverso. A pessoa fica completamente elétrica, ligada, e assim isso acontece com diversos outros fármacos, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter a cautela para entender um pouco de cada paciente individualmente, para aí sim prescrevermos aquilo que é necessário. Mas, em si, o fármaco também é um tratamento paliativo, né? Sempre foi, né? O tratamento do fármaco na questão de ansiedade é para evitar o mal maior. Tem que ser colocado se a ausência do medicamento é mais ou menos nociva do que a presença dele naquela determinada situação. Se a resposta for que a ausência é mais nociva do que a presença, aí administra-se, mas resolve a origem, né? E resolver a origem da ansiedade está em mudar os hábitos, o estilo de vida, e aí sim, o Espiritismo explica muitas questões que eu não entendo porque eu sofro, às vezes é fruto das minhas reminiscências também, né? Então eu tenho, né, algumas questões mal resolvidas que aí eu preciso resolver, mas eu não vou saber o que é para resolver, né? A única forma de resolver é mudar os meus hábitos e começar a fazer um pouco diferente a partir do agora. Pois não. Meu irmão, existem muitos motivos que a gente tem pela ansiedade. E um exemplo, numa prova, numa faculdade, numa prova de tirar a carteira de motorista, é uma coisa assim que a gente tem dificuldade muito grande, fica muito ansioso. Parando antes, fazendo uma prece, pedindo ao seu mentor para que te ajude a acalmar, isso neutraliza um pouco a ansiedade? Certamente, e ajuda por dois motivos. Um, porque quando você faz uma prece, você está, claro, se dirigindo a Deus, e o outro motivo é porque você está parando, que nada mais é do que aquela técnica de meditação, né? Então você para, respira, pensa, conta até 10, isso é uma das técnicas de controle de ansiedade, né? É que o que acontece, Rui? Algumas pessoas que estão no ápice da crise da ansiedade não vai lembrar de técnica nenhuma, né? Ela entra num desespero a níveis estrondosos, e aí ela precisa da ajuda do médico, às vezes até com algum fármaco sedativo ali, né? Mas aquele que pode controlar com a oração, com a prece, com a pausa, né? Certamente é uma excelente forma de ajudar. Pois não? Boa noite. No caso de ter eu tomo Lexapro para depressão, Frontal e Donarém para ansiedade e para dormir, e eu tenho que parar de tomar o Frontal porque tem efeito colateral. Então o médico quer que pare de tomar, mas se eu não tomo o Frontal, eu não consigo dormir só com o Donarém. Qual uma maneira assim de eu equilibrar isso e conseguir tirar algum medicamento através do quê? Exercício, o que eu para conseguir? Isso seria uma prescrição médica minha, né? Eu não poderia fazer, mas a sugestão que eu dou é buscar um substituto que preencha a lacuna da sua insônia, né? Lembrando que o que faz você dormir não precisa ser necessariamente um medicamento. Pode ser uma meditação, pode ser
uma boa leitura, enfim, existem outras técnicas mais saudáveis e, claro, que a retirada de qualquer medicamento deve ser feita de forma de desmame, nunca brusca e sempre acompanhada por um profissional, porque pode levar a pessoa a pioras ao invés de melhoras. Porque se eu deixo de tomar 2, 3 dias o Lexapro, nossa, eu fico como se estivesse faltando alguma coisa, me faz muito mal, então é complicado. Eu tiro um, faz falta, começo a tomar outro, também faz mal, então não é fácil. Alguns médicos, neste caso, utilizam o efeito placebo. Você está sugestionada que aquele comprimido te faz dormir. E se você tomasse uma pílula de farinha, será que você não dormiria pelo simples fato de acreditar que aquele medicamento te faz dormir? Então, existem técnicas, né? Se você procurar um bom médico, certamente será orientada a isso. Muito obrigada. Pois não? Meu irmão, no caso de uma casa espírita, como que nós podemos ajudar uma pessoa que está sofrendo algum transtorno de ansiedade? As nossas ferramentas são estudos, são passes. Como que a gente pode ajudar? Acolhimento? Excelente pergunta. A primeira coisa é tendo a certeza que vocês não são médicos, né? A casa espírita tem que ter essa convicção. Eu não sou médico, então minha forma de ajudar é limitada. Tendo esta convicção, a casa espírita pode preenchê-lo com a caridade, dar a ele a oportunidade do voluntariado, ensinar, que nem o Rui acabou de fazer, a questão da prece, aproximá-lo do plano espiritual, direcioná-lo ao médico da terra, né? Ajudá-lo até, para as casas que têm a capacidade, até materialmente, né? Para o médico da terra, claro, muitas vezes ouvindo, né? Porque os familiares, eles tendem, principalmente aqueles que não possuem, eles tendem a negligenciar, acabando levando como uma frescura a questão da ansiedade. Então, ser ouvido e ser aceito com esse transtorno já fará muito bem ao paciente. Pois não? Irmão, aproveitando a colocação do nosso irmão, principalmente com relação aos passes, onde a gente sabe que existe uma emissão de energias, hoje nós estamos num mundo com toda a tecnologia, onde nós somos bombardeados por ondas eletromagnéticas, sejam torres celulares, micro-ondas, inclusive existe tecnologias, né, que parece que desde a Segunda Guerra Mundial, que é a tecnologia ARP, que é destinada a não só influir nos fenômenos da natureza, mas no ânimo das pessoas, através das baixas frequências. Nós somos suscetíveis a essas interferências eletromagnéticas por conta das tecnologias? É um ótimo ponto e é um fato, né? A ciência da Terra já comprovou. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um micro-ondas, nós estamos falando de um agitador de moléculas, né? Olha como isso pode interferir. Nós temos, dentro da nossa constituição atômica, da nossa constituição celular, né, a necessidade de ter uma ordem celular. Qualquer desordem celular pode acarretar em um crescimento desordenado de células. O nome disso científico é câncer. Então, olha como chega a situações de reflexo em nosso corpo, né, por conta do excesso de radiação. Então, a ciência da Terra já entendeu que o celular, claro que os celulares estão cada vez emitindo menos radiação com o avanço da tecnologia. Se você pega aqueles celulares antigos, aquilo lá era praticamente um aparelho de raio-x que você andava do lado, né? Entretanto, hoje já vai minimizando um pouco disso. Mas é claro que é aconselhável você não dormir com Olá, agora tivemos que conectar o celular, né, porque acabou, falamos tanto de tecnologia e quando precisamos dela, né, faltou energia aqui na Casa Espírita. Continuando a nossa linha de raciocínio, o que acontece? É claro que é indicado, por exemplo, não dormir com celulares perto da nossa cabeça, tomar certa cautela para não deixar a porta do micro-ondas aberta, evitar o excesso de radiação, porque tudo isso influi nas nossas células e certamente podem nos levar a diversas enfermidades, inclusive a ansiedade. Existe uma distância mínima para você deixar o celular durante a noite?
Olha, irmão Miguel, o ideal é que não fique tão perto da sua cabeça, né? O quanto mais longe você puder deixar, melhor. Até porque hoje praticamente o orbe todo está conectado por satélites, né? Então é necessário ondas de longa distância, né? A gente não sabe ainda, a medicina da Terra ainda não encontrou quais consequências que isso pode acarretar e causar para o corpo físico. Bom, muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida antes de encerrarmos? É o seguinte, a ciência da Terra já comprovou que o intestino é o segundo cérebro, que a serotonina, 70% é feita no intestino e através do nervo vago ela atinge o cérebro, e que 30% é feita no cérebro. Então, essa serotonina que atua, digamos, favorável à desconstrução de Alzheimer, tá? Não teria que ter uma alimentação mais saudável e o controle mais dos intestinos também, para que essa serotonina fosse feita no intestino? Bom, não concordo com essa proporção, tá, irmão Miguel? Eu acho que o cérebro tem uma influência um pouco maior na construção. Lá no intestino tem interferência para a construção cerebral, isso sim. Mas sim, o intestino é muito importante no processo, né? Lembra daquele ditado, né? Você é aquilo que você come, né? Então, é necessário que você tenha uma alimentação equilibrada e balanceada para melhorar todos os seus níveis de hormônios e também de reações orgânicas, né? Isso faz todo sentido, não apenas para a prevenção de enfermidades, como para também o tratamento delas. Obrigado. Muito bem, peço perdão aos irmãos pela interferência tecnológica, né? Nós não esperávamos aí essa queda de energia, mas, independente dela, acredito que pudemos passar a mensagem e entender um pouco mais sobre esse importante tema. Caso surjam dúvidas ao decorrer da semana, mandem para o Sempre Espírita Equilíbrio, que nós teremos o maior prazer em responder. Desejo a vocês uma ótima noite, um bom final de semana e que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.